Legal. Bem, pessoal, vamos aqui conversar um pouco sobre a parte de cardiologia. Lembrando dessa inter-relação da onco com a cardio, que é importante a gente entender que esse paciente não é só da onco, não é só da cardio. E aqui é um vídeo que eu queria mostrar para vocês. Doutora, é ótimo. Bom, vai ser bem mais simples. Teve um ataque de arritmia supraventricular com aumento da catecolamina. Na verdade, eu sou dentista. Eu não faço a menor ideia do que o senhor disse. Ataque de pânico por estresse. Esse vídeo, na verdade, é de um filme que é um dos meus filmes preferidos de comédia. É super engraçado, chama Motoqueiros Selvagens. Esse personagem, na verdade, ele é dentista e ele tem um estresse lá e acha que infartou, foi para o hospital. E tem essa cena que eu achei tão inusitada que eu filmei há alguns anos atrás, filmei do meu celular. E eu achei fantástico ele colocar isso. O médico chega, não, você teve um ataque de arritmia supraventricular sustentada. E ele fala, mas ele fala, eu sou doutor. Aí, na hora que o médico dá o diagnóstico, ele fala, mas eu sou dentista. Quer dizer que ele não sabe de nada. Então, eu só queria exemplificar isso aqui, pessoal, que a realidade que o dentista não sabe nada de cardiologia, ela está nos filmes, ela está nas revistas, ela circula entre os pacientes. O paciente que infartou, ele tem medo de ir no dentista. Claro, será que ele sente confiança naquele profissional? Será que aquele profissional entende o tratamento que ele está fazendo? Da mesma forma que acontece com o paciente oncológico. Ele fica receoso de ir para um profissional que não tem a formação específica. É justamente isso que eu quis abordar. Mais uma situação que é corriqueira. Eu estou trazendo aqui situações reais. Aqui é um e-mail que eu recebi. Um colega médico me enviou esse e-mail falando, Vini, eu recebi esse e-mail aqui de um colega e eu queria saber o que é que eu faço com esse e-mail, certo? Então, o colega aqui falou, boa tarde, venho solicitar liberação médica para um procedimento cirúrgico do paciente. A paciente vai fazer uma exodontia do siso. Ele falou que ia prescrever e colocou que durante a realização o paciente iria utilizar anestesia local com cloridratos de lidocaína, fenilefrina e etc, etc. E a quantidade de tubetes, e a gente se pergunta, será que o dentista, de fato, ele precisa de uma autorização para executar o procedimento? Será que esse dentista não precisa se munir de conhecimentos? Eu digo isso já desde a graduação, do estudante. Será que não seria interessante a gente mudar esse panorama, a gente aprender um pouco sobre a parte clínica desse paciente, e então a gente começar a tratar esse paciente? E ao invés de pedir uma autorização, a gente pede muitas vezes uma informação sobre a condição clínica, sobre o quadro clínico daquele paciente, sobre a gravidade de sua cardiopatia, sobre a lista de medicamentos que ele toma, se é um paciente alto, baixo risco. Então, vocês vejam como a gente pode mudar a pergunta, a gente pode mudar esse papel, porque você, cirurgião dentista, tem total capacidade de falar de igual para igual com o médico. Eu acredito que o Eduardo conhece vários colegas médicos, conversa de igual para igual com eles, não tem problema algum em discutir um caso clínico, porque a gente, na verdade, busca ter o conhecimento para poder chegar a esse nível de discussão. E aí o dentista, é muito comum que eu passei muito tempo com essa situação, pessoal, me formei e enfrentei isso na prática clínica. O paciente chegava com a miocardiopatia, um infarto agudo no miocárdio recente, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, utilizando AS, clopidogrel, o paciente fez um stent. Observe a quantidade de informações que esse paciente tem, a quantidade de dados clínicos, e a gente não tem esse conhecimento para poder, então, discutir com o médico desse paciente. Então, eu passei por isso, a minha graduação, e foi por esse motivo que eu segui esse caminho acadêmico, eu segui esse caminho de especializações, de formação acadêmica, e a gente fica muito preocupado em saber qual era o dente, o que é que eu ia fazer tecnicamente, mas eu esqueço que ali atrás existe um ser humano com seus medos, um ser humano com sua parte clínica, com diversas medicações, interações medicamentosas que podem existir. A gente esquece muito bem disso. Aqui é um outro exemplo desse tecnicismo. Se eu perguntar aqui para vocês, essa situação, essa exodontia, ela é simples ou complexa? Ela é simples ou complexa? Muitos aqui responderão, Vinícius, é uma exodontia simples. Só de olhar aqui, eu imagino que o paciente ele tem a doença periodontal, um dente que está com uma mobilidade grande, mas se a gente adiciona alguns ingredientes aqui, um paciente de 82 anos de idade, ele é diabético, insulino dependente, possui hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo, ele infartou há menos de 6 meses, ele é anticoagulado e utiliza também um agente antiplaquetário, ele tem depressão,
Então, observe a complexidade do quadro, como isso se torna diferente agora para o cirurgião dentista, como a gente pensa muito na técnica e esquece de pensar esse outro lado, e o fácil virou difícil. E é justamente isso que a gente se depara. Muitos colegas que me perguntam qual o local ideal, Vinícius, para atender um paciente que infartou, um paciente que utiliza um anticoagulante. Eu acho que esse paciente tem que ser internado no hospital para poder fazer um procedimento. E muitos perguntam, é no hospital, é numa clínica, é no leito? Como é que a gente faz isso? E a gente está aqui para mostrar que você pode, de fato, executar os procedimentos odontológicos no seu consultório com segurança, ok? Com segurança, seguindo alguns pilares que a gente acredita ser aqueles mais importantes, como a gente vai ver aqui, das alterações cardiovasculares. Eu listei 5 pilares que são os mais importantes, você pode anotar aí, quando a gente fala de cardiologia, odontologia para pacientes com alterações cardiovasculares, e a gente vai falar especificamente de cada um deles aqui. Primeiro pilar é reconhecer as principais cardiopatias e arritmias. Isso vai de encontro àquele primeiro slide que eu falei. É saber o linguajar médico, entender a condição, o que significa o paciente ter uma insuficiência cardíaca congestiva. O que significa dizer que a fração de ejeção do paciente está abaixo de 50%. A gente tem que entender esses termos para, então, formular um protocolo clínico que seja plausível. E ressaltando aqui o que o Eduardo falou, não existe receita de bolo. A gente tem que considerar todos os quesitos para poder fazer um bom planejamento. E quando a gente vai pesquisar, pessoal, sobre todas as alterações cardiovasculares, observem a extensa gama de alterações, a angina pectoris, arritmias cardíacas, sopro cardíaco, disfunções valvares, das válvulas cardíacas, válvulas ou válvulas, a gente pode chamar com esses 2 termos, que devem ou podem ser substituídas quando estão com alterações. Pacientes que infartaram e utilizam e agora são submetidos à implantação de stents intracoronários. Esse paciente vai ficar anticoagulado e antiagregado por cerca de 1 ano, pelo menos, né? E muitas vezes vai usar o AS para o resto da vida, um prazo grel para o resto da vida. Então, a gente vê a complexidade desse paciente, e sendo que a gente tem um grupo muito importante, que são aquelas alterações cardíacas congênitas, que não são tão frequentes, são alterações mais raras, e um grupo extremamente prevalente na população brasileira, que é o grupo da doença arterial coronariana, da aterosclerose, certo? E esse é o grupo mais prevalente, é aquele grupo que a gente tem um conjunto sintomático, na verdade a gente chama isso no meio médico de síndrome metabólica, é aquele paciente, como vocês estão vendo aqui, uma foto que eu extraí da internet, 10 anos de idade, 188 quilos. Claro que a gente está falando de uma condição de obesidade mórbida, uma situação mais específica, realmente é uma doença que tem que ser tratada, mas a população em geral, que assume uma condição de sedentarismo, de alimentação não saudável, não pratica exercícios físicos, e aí entra o fumo e o consumo da bebida alcoólica regular. E aí você tem o conjunto que a gente chama de síndrome metabólica, com dislipidemia, o paciente tem índices elevados de colesterol, e todo esse conjunto de fatores, aliado à resistência à insulina, leva esse paciente à formação das placas ateromatosas, que a gente já ouviu falar, muitos aqui já viram artigos publicados relacionando a doença periodontal como agente causador ou precipitador da formação de ateromas, de placas ateromatosas, que são essas placas de gordura dentro dos vasos. E se a gente estuda um pouco da anatomia cardíaca, a gente entende que a irrigação do coração é feita pelas artérias coronárias. E essas artérias coronárias, se sofrerem algum grau de entupimento, que a gente fala leigamente, né? Ou seja, obstrução, algum grau de obstrução, podem causar uma isquemia e necrose do miocárdio, e a gente chama isso de infarto, que pode ser um infarto agudo. Além do mais, que essas placas ateromatosas, elas podem, na sua formação instável, elas podem se desprender de qualquer local que elas sejam formadas, de qualquer endotélio vascular, e irem obstruir vasos de menor calibre. E se isso acontecer no cérebro, a gente vai chamar de AVC. Se isso acontecer no pulmão, a gente vai chamar de tromboembolismo pulmonar, TEP. Se isso acontecer na sua perna, a gente vai chamar de uma trombose venosa profunda. Então, a gente começa a entender a complexidade da doença aterosclerótica, da doença arterial coronariana, a DAC, que a gente fala, que é a doença mais prevalente na população. E, geralmente, o que acontece, a gente tem um fator de risco clássico, né? Homens acima dos 40 anos de idade, que tem algum grau de obesidade, e tem aqueles conjuntos de informações da síndrome metabólica. Esses indivíduos, eles muitas vezes são submetidos a esse procedimento que a gente está visualizando na imagem aí, que é a implantação de um stent,
Esse stent, na verdade, é implantado através de um cateterismo, então isso é um procedimento muito comum. E aí nós temos um conjunto de sinais e sintomas que é importante que o cirurgião dentista entenda esses sintomas para ver a gravidade do seu paciente. A gente esquece de fazer isso. A gente solicita a carta ao médico e esquece de avaliar como é que está a sintomatologia daquele paciente. Será que é um paciente que ele, aos pequenos esforços, ele tem uma dispneia, uma falta de ar muito grande? Ao levantar da cadeira, ele já tem uma hipotensão postural significativa? Tudo isso eu tenho que considerar. E eu sempre falo para os meus alunos, quando o paciente entra no consultório, eu já passo o scanner nele, a gente já passa o olho de cima a baixo, a gente já está vendo o modo como ele anda, o modo como ele senta, o modo como ele se comunica, e tudo isso parte da nossa anamnese, do nosso exame clínico, que não é só um papel, não é só um preenchimento de uma ficha.